Um povo que chegou do mar, impôs-se sobre uma planície fértil, trouxe um gigante chamado Goliat para desafiar Israel, dominou oficinas de ferro e até chegou a capturar a Arca da Aliança. E ainda assim, aos poucos, deixou-se levar do palco da história, até restar principalmente um nome. Quem eram os filisteus e o que restou deles nos dias de hoje? Nesta jornada vamos seguir pistas da Bíblia, mapas da arqueologia e sinais deixados no próprio DNA, tentando responder com clareza histórica e reverência teológica. Quando lemos as páginas das Escrituras, somos confrontados com imagens fortes. Inimigos à beira-mar que se instalam na planície de Canaã e se tornam os rivais duradouros de Israel. O profeta Amós, lembrando um episódio antigo, pergunta: Porventura te trouxe a mim o etíope ou o libanês? Porventura me trouxe o Ciro? Não fui eu, ó Israel, que te tirei da terra do Egito e do Faraó. Amós 9:7. Em Jeremias, o calamitoso cenário do mar aparece novamente. Quanto a ti, ó golpeador, diz o Senhor, eis que porei o anzol na tua maxila, e farei de ti virar a teus caminhos, e te conduzirei pelas tuas praias, e tudo o que houver em ti será saqueado. Jeremias 47:4. Esses textos apontam para um contato entre povos costeiros trazidos do mar e a terra de Canaã. Além da palavra profética, há sinais materiais que confirmarão parte dessa narrativa, mas também nos obrigarão à cautela. Imagine a cena: fim da Idade do Bronze, cerca de 1200 a.C., um mundo em colapso. Impérios estremecem, rotas comerciais são interrompidas, cidades fortemente conectadas perdem seu fôlego. Nesse vácuo, grupos móveis do Mediterrâneo Leste, aquilo que muitos estudiosos chamam de povos do mar, aparecem nas costas do Levante. Entre eles, conforme evidências tanto textuais quanto materiais, emergem comunidades que os textos bíblicos e os registros regionais identificariam como filisteus. A hipótese acadêmica mais plausível associa parte dessa origem a ilhas do Egeu ou a própria Creta, uma ideia apoiada por semelhanças estilísticas entre cerâmicas, motivos artísticos e certos padrões funerários encontrados em sítios filisteus dos primeiros séculos do primeiro milênio antes de Cristo. E a arqueologia oferece chaves visuais e palpáveis para essa hipótese. Escavações em locais como Ashkelon, Ekron, Asdod e Tel e-Safi, identificado por muitos como Gat, revelaram cerâmicas com decoração bícroma e formas de vasos que lembram protótipos egeus. Determinados arranjos arquitetônicos e ideias de ornamentação apontam para um diálogo cultural intenso com o mundo marítimo do Mediterrâneo Oriental. Essas peças não provam um deslocamento em bloco com contornos étnicos cristalizados, mas indicam contatos, migrações e, provavelmente, a chegada de populações que trouxeram técnicas e estilos novos para a costa cananeia. No registro egípcio também aparecem imagens daqueles confrontos que as tradições mais tarde vão recordar. Inscrições e relevos do fim da era do Novo Império costumam descrever ataques e invasões pelas costas, a presença de mercadores armados e de contingentes marítimos que alteraram o equilíbrio regional. A memória egípcia, conservada em pedra, fala de tumulto no Mediterrâneo, e a Bíblia, séculos depois, insere essas lembranças na narrativa do povo de Deus, ressaltando o impacto que grupos costeiros como os filisteus exerceram sobre Israel. Ao se estabelecerem na faixa litorânea, os filisteus escolheram pontos estratégicos. 5 cidades principais formariam o que a tradição chama de Pentápolis Filisteia: Gaza, Ascalon, Ashkelon, Asdod, Ashdod, Ekron e Gat. Essas cidades dominavam uma planície fértil, rota natural entre o Egito e o interior da Síria-Palestina, e tinham fácil acesso ao mar, facilitando o controle de rotas de comércio e de recursos marítimos. A geografia favoreceu, assim, um projeto político-econômico: dominar mercados locais, controlar oficinas e impor tarifas, influenciar rotas comerciais e, quando necessário, mobilizar força militar rápida e eficaz. Parte do poder filisteu veio de um avanço tecnológico decisivo. Em um contexto onde o bronze ainda era um metal de prestígio e custo, a habilidade de trabalhar ferro passou a ser um fator competitivo que alterou a correlação de forças. As narrativas bíblicas registram esse monopólio com imagens fortes. Em 1 Samuel 13, 19 e 22, lemos uma observação dura sobre a situação técnica de Israel. Não havia entre todo o povo ferreiro, porque os filisteus diziam: ai dos hebreus,
para que nos fabriquem espadas ou lanças, e havia em toda a terra de Israel pouca forja de ferro. Os filisteus deixavam somente os ferreiros de Gaza, Asdod, Ascalon e Gate. E os de Israel iam para o filisteu para afiar uma ponta de lança e uma foice. A passagem ressalta não apenas vantagem bélica, mas controle econômico. Quem dominava as forjas controlava armamento, prestígio e, em muitos casos, as possibilidades de resistência. Esse domínio técnico se tornou tema recorrente nas memórias conflitantes entre Israel e filisteus. O livro de Juízes registra um período em que os filisteus oprimiram Israel por décadas, em que o poder militar de quem manipulava ferro se traduzia em pressão política e humilhação para as tribos israelitas. No horizonte bíblico nasceu, então, um conjunto de histórias que misturam lamento, heroísmo e catástrofe. Histórias que atravessariam os séculos como sinais tanto de perigo quanto de promessa. Entre esses relatos, alguns se tornaram icônicos. A figura de Sansão, nascida em uma pequena cidade de Israel, mas confrontando a presença filisteia em seu próprio território, opera como símbolo de resistência individual contra um poder organizado. Sobre Sansão, o texto de Juízes apresenta uma narrativa que mescla força providencial e tragédia pessoal. Sua trajetória culmina na destruição de muitos filisteus, mas não redefine o equilíbrio de poder de forma imediata. Outro episódio que marcará a memória coletiva foi a captura e a posterior devolução da arca. Em 1 Samuel 4, está o relato doloroso da derrota israelita e da tomada da arca pelos filisteus, uma história que desafia a compreensão religiosa e política do povo de Deus. Se a arca, símbolo da presença divina, foi tomada, o que isso significava para a teologia da proteção e do juízo? E, naturalmente, há Goliat. A figura do gigante de Gate, derrotado por um jovem pastor chamado Davi em 1 Samuel 17, tornou-se uma metáfora universal de como Deus pode usar o fraco para humilhar o poderoso. O gigante, oriundo de Gate, uma das cidades filisteias, sintetiza a ameaça que os filisteus representavam: corpulência militar, confiança em armamento e uma presença provocadora na paisagem de Israel. A vitória de Davi seria um ponto de virada, lançando-o ao centro da política israelita e estabelecendo uma narrativa de restauração e afirmação nacional. Ainda assim, as hostilidades continuariam, chegando a confrontos com reis como Saul e estratégias complexas de guerra de cerco e alianças. Enquanto a tradição bíblica registra batalhas e episódios cheios de significado teológico, a arqueologia nos oferece a materialidade dessas tensões. Em Tel es-Safi, escavações identificaram camadas que parecem corresponder a ocupações fortificadas, com sinais de destruição que dialogam com a imagem bíblica de conflitos violentos. Em Ekron, a descoberta de grandes silos e estruturas administrativas revela uma cidade com capacidade de armazenar e gerir recursos agrícolas em escala, o que indica organização econômica e poderio político. Em Ashkelon, matérias-primas e objetos de luxo mostram conexões interregionais. Cada sítio é uma janela parcial. Juntos, os pontos escavados formam um quadro mais rico e por vezes surpreendente, confirmando que os filisteus foram atores significativos na história do Levante. Não obstante, é crucial separar o que a pedra e o vaso contam do que a narrativa religiosa interpreta. A Bíblia leu esses eventos à luz da relação entre Deus e Israel, e em muitos casos, inseriu julgamentos teológicos sobre cidades e povos. Ao falar de juízo, os profetas utilizam imagens de destruição e de exílio. Em seus discursos, os filisteus aparecem entre os povos que enfrentarão consequências. Ainda assim, a leitura arqueológica exige um vocabulário de probabilidades e datas, não de certezas absolutas. Onde a escritura aponta um sentido teológico, a arqueologia busca correlações de camadas, cerâmicas, inscrições e estruturas. É aqui que a história se torna mais complexa. Por terem chegado do mar, os filisteus trouxeram novas técnicas, estilos e modos de vida. Por terem controle sobre oficinas e rotas, influenciaram a economia local. Por terem se entrincheirado em cidades fortificadas, foram uma potência regional. E, no entanto, sua presença política e cultural terá um ciclo: auge, conflito, pressões externas e, finalmente, um processo de declínio que envolverá deportações, assimilação e remodelamento geopolítico. Para compreender as fases finais desse ciclo, precisamos olhar além das fronteiras filisteias e observar o crescimento de impérios terrestres que, desde o primeiro milênio a.C., projetaram sua força sobre o Levante.
A Assíria, no momento de sua expansão imperial, lançou campanhas que desorganizaram e reconfiguraram sociedades locais. Registros assírios mencionam cidades costeiras e fazem referências a tributos e submissões. Mais tarde, na sombra dessa ascensão imperial, a Babilônia e seus reis protagonizaram ações que culminaram em deportações e destruições em larga escala em toda a região. Aqui, profecia e história se encontram em um ponto sensível. Os profetas anunciavam juízo, e fontes políticas externas materializavam transformações demográficas e administrativas profundas. A leitura teológica do desaparecimento político dos filisteus coloca a ação de Deus em diálogo com processos humanos concretos. Há um contraste latente. Um povo forte que, segundo a teologia bíblica, experimentou juízo. Um povo cujo nome, por ironia histórica, sobreviveu como a designação de uma região muito além da sua existência étnica. A transformação do nome Filistia em Palestina é, em si, um exemplo dessa permanência onomástica. O vocábulo viajou pelas línguas e pelos séculos até se tornar, em tempos romanos e medievais, um termo geográfico e administrativo. Assim, o leitor é convidado a perceber duas linhas distintas: a história concreta de um grupo humano e a trajetória do nome que lhes foi atribuído. A investigação moderna acrescenta camadas ao debate. Nos últimos anos, estudos de DNA realizados em restos humanos recuperados em cemitérios datados da fase inicial da presença filisteia indicaram uma composição genética que trazia, além de elementos locais do Levante, uma contribuição que alguns pesquisadores interpretaram como relacionada a populações do Mediterrâneo Ocidental e até da região do Egeu. Essas análises sugerem que os primeiros filisteus não eram simples reaproveitamentos de populações cananeias. Havia uma mistura que veio do mar. Contudo, os mesmos estudos mostram que nas gerações posteriores ocorreu um processo de assimilação genética e cultural com povos locais. Em linguagem precisa, a composição ancestral dos primeiros ocupantes filisteus apresenta traços não locais, mas esse traço diluiu-se com o tempo, produzindo uma população cada vez mais integrada ao mosaico genético do Levante. Portanto, falar em continuidade direta e ininterrupta entre aqueles primeiros grupos e populações modernas exige cautela e evidência robusta. E essa evidência ainda não aponta para uma cadeia étnica simples. Arqueólogos e historiadores também encontraram, em contextos filisteus, um repertório material que combina tradições do mar com adaptações locais. Cerâmica com motivos egeus ao lado de formas cananeias, espaços domésticos que reconfiguram práticas, e objetos importados que demonstram redes comerciais amplas. A leitura desses achados exige sensibilidade metodológica. Cada fragmento é um vestígio de interação cultural, não a prova de identidades congeladas. Identidade, nesse mundo de trocas e deslocamentos, era algo fluido, negociado e, muitas vezes, performado em contextos particulares. Retornando às narrativas bíblicas, percebemos que o conflito filisteu-israelita se torna locus de dramas pessoais e nacionais. A história de Sansão, os episódios da arca entre os filisteus, a luta contra Goliá, as campanhas de Davi, tudo isso compõe um enredo que não apenas relata eventos, mas constrói identidade para Israel. As pedras do campo e os vasos das casas contam outra parte da história, que havia uma presença autossuficiente, urbanamente organizada e tecnologicamente competitiva no litoral. Quando aproximamos as duas fontes, a Bíblia e a arqueologia, descobrimos um diálogo fecundo e, por vezes, tenso. Onde elas convergem, ganhamos confirmação mútua. Onde entram em choque, somos convidados ao debate crítico. A grande pergunta que emerge é também uma pergunta teológica. Por que um povo tão organizado e temido acabou por desaparecer como entidade reconhecível? A resposta não é simples e não cabe a uma só disciplina. Por um lado, temos os relatos proféticos que anunciam juízo e declínio. Por outro, existiram forças geopolíticas centrífugas, impérios expansionistas, rotas comerciais que mudam, deslocamentos populacionais que reconstroem paisagens humanas. E neste ponto, a história abre sua caixa de ferramentas. Saques, deportações, massacres, migrações pacíficas, assimilação cultural e a própria mudança de línguas e costumes. Tudo isso pode transformar povos em estratos arqueológicos e nomes em toponímia. Antes de prosseguirmos, deixe-me fazer um convite rápido. Se este tipo de estudo histórico bíblico te interessa, inscreva-se no canal para acompanharmos juntos as próximas etapas desta investigação.
Vamos analisar as profecias contra os filisteus, as ações dos impérios assírio e babilônico, e as descobertas científicas que iluminam, e às vezes complicam, nosso entendimento. Ao atravessar esses primeiros séculos, o leitor deve manter duas coisas presentes. A primeira, que os filisteus foram atores reais, com organização urbana, tecnologia e poder. A segunda, que a sua trajetória não segue uma linearidade simples, e que tanto a Bíblia quanto a arqueologia falam de momentos em que seu destino se entrelaça com forças maiores. Se a pergunta inicial ecoava numa imagem, um povo que veio do mar e que um dia sumiu, agora precisamos olhar para os mecanismos do desaparecimento. Eles não ocorreram de forma instantânea, foram resultado de pressões internas e externas, de derrotas militares, de políticas de deportação e de uma contínua mistura cultural. Nos capítulos seguintes desta investigação, voltaremos ao campo das profecias. Leremos Amós, Sofonias, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, com cuidados exegéticos, confrontando seus anúncios com as campanhas assírias e babilônicas. Investigaremos também a sequência cronológica das destruições e deportações, e como elas se refletem nos níveis arqueológicos. Observaremos as evidências concretas de que, ao final desse processo, as cidades que compunham a Pentápolis sofreram golpes distintos, algumas mais duramente do que outras, e muitas passaram por transformações administrativas, que as diluíram na nova ordem imperial. Mas antes de entrarmos nos arquivos dos impérios e nas cartas proféticas, convém ater-nos a uma pergunta imediata. Como a vida cotidiana foi afetada durante o apogeu filisteu? Quais utensílios marcaram o dia a dia? Que alimentos entravam nos silos? Como se organizava uma casa filisteia? E o que esses vestígios nos dizem sobre crenças e práticas religiosas? A resposta exige que olhemos de perto os objetos menores. Pratos, colheres, vedantes de ânforas, pesadas pias de pedra, porque neles também se revela a mistura entre tradição marítima e adaptação local. É nesses detalhes que percebemos a humanidade dos filisteus. Não apenas guerreiros ou carimbos de história, mas famílias, artesãos, comerciantes e agricultores. Alguns vestígios religiosos chamam a atenção. Ídolos e estatuetas que sugerem cultos a deidades como Dagon, Baal-Zebub e Astarte, nomes que aparecem também em textos regionais. Esses deuses, como acontece em muitos contextos do Antigo Oriente Próximo, tinham perfis sincréticos, isto é, comportavam-se de formas que se ajustavam às múltiplas influências culturais. Por isso, o estudo religioso exige prudência. A presença de certos objetos não determina teologias claras, mas indica práticas no âmbito doméstico e público, que mesclavam elementos mediterrâneos e levantinos. A essa altura do percurso, já vemos que o que restou dos filisteus não é algo simples. Não restou uma etnia intacta que se reconheça nos dias de hoje. Restaram camadas de cerâmica, fundações de cidades, inscrições esporádicas, traços genéticos que falam de misturas antigas e, sobretudo, uma presença na memória das nações envolvidas. O nome Filisteu e seu derivado, Palestina, viajou pelas eras, assumiu novos sentidos e passou a designar regiões sob outros impérios. Esse legado toponímico é muitas vezes o que se percebe primeiro. O nome sobrevive quando os povos se transformam. Mas há também o legado teológico, histórias de confronto e redenção que moldaram a identidade de Israel e deixaram marcas profundas na tradição judaico-cristã. A narrativa bíblica, por sua vez, não cessa de provocar questões. Quando vemos episódios como a captura da arca, a humilhação de Israel ou a aparente vulnerabilidade diante de um povo tecnologicamente superior, devemos perguntar: como a fé responde a essas vicissitudes? A resposta bíblica é plural. Há lamentações, chamadas ao arrependimento, relatos de libertação e, em última instância, a teologia de um Deus que dirige a história. É nesta tensão entre tecnologia humana, arbitrariedade histórica e soberania divina que se joga grande parte do sentido teológico do conflito com os filisteus. À medida que a história se desdobra, a pergunta inicial volta a ecoar com maior intensidade. Se os filisteus foram tão visíveis em seu tempo, com cidades, ofícios e deuses próprios, porque, aos poucos, desapareceram como entidade reconhecível? A resposta começa a surgir neste ponto. O poder dos impérios terrestres, as campanhas de deportação, as mudanças econômicas, a assimilação cultural e, finalmente, a transformação toponímica do nome. Porém, para articular essa resposta com rigor,
precisamos agora cruzar evidências proféticas, epigráficas e arqueológicas com as narrativas históricas dos grandes impérios que varreram a região. É nessa encruzilhada que se decide se descrevemos apenas uma sucessão de acontecimentos ou se captamos o fio teológico que os textos bíblicos reclamam. Antes de avançar para a pula análise das profecias e dos registros assírios e babilônicos, vale uma última reflexão neste trecho. Os filisteus exemplificam algo profundo sobre as sociedades humanas. O modo como forças tecnológicas, geográficas e diplomáticas podem criar potências inesperadas e como o mesmo cenário, em outro tempo, pode desmantelá-las. A história deles é uma advertência para quem confia exclusivamente em capacidades humanas. É também um convite para reconhecermos que o passado se preserva de formas múltiplas, em ruínas, em nomes e em memórias literárias, e que a tarefa do historiador crente é ler essas camadas com humildade, probidade e fé. Seguindo adiante, exploraremos agora as profecias explícitas contra a Filístia, compararemos seus anúncios com campanhas reais e examinaremos detalhes arqueológicos que confirmam, contradizem ou complicam essa leitura. Mas antes de seguir para essas páginas, convém preparar o mapa mental. Temos um povo com origem marítima, uma Pentápolis bem situada, um monopólio tecnológico que deu poder, episódios bíblicos centrais que marcaram a memória coletiva, e as primeiras pistas arqueológicas e genéticas que apontam para a mistura e assimilação. A pergunta que permanece, como e por que tudo isso se dissolve em ruínas e em um nome, será o centro do próximo segmento desta investigação. A linha entre a profecia e o fato histórico é uma passagem estreita, pavimentada de palavras que ora anunciam juízo, ora registram consequências. Para entender por que as cidades da Pentápolis diminuíram, e por que o grupo conhecido como filisteus deixou de existir como um corpo étnico distinto, é preciso confrontar as palavras dos profetas com os registros dos conquistadores e com os vestígios materiais que a arqueologia revelou. Comecemos então pelo que os profetas disseram, não como meras previsões isoladas, mas como discursos inseridos em contextos históricos que muitas vezes se desdobraram em ações militares e administrativas palpáveis. O livro de Sofonias, Sofonias 2, 4 e 7, dirige palavras duras a Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e a região do mar, listando essas cidades quase como uma sequência enfileirada de julgamentos. O profeta descreve um movimento de humilhação, cidades que se tornariam desertas, que perderiam poder e que teriam seu orgulho abatido. Em Jeremias 47, 4, a imagem do mar volta como instrumento de correção e de violência. O profeta fala em termos de captividade e de perda. Ezequiel inclui oráculos contra as nações costeiras, apontando que, além do exemplo israelita, havia um juízo aplicável aos povos do litoral que desafiaram a ordem moral e religiosa na narrativa profética. Esses discursos proféticos, quando lidos no conjunto, não apenas anunciam destruição, eles interpretam acontecimentos geopolíticos como expressão da justiça divina. Mas como tais discursos se encadearam com os fatos que realmente mudaram o mapa? A resposta passa por reconhecer o momento no qual o Levante se torna palco de ambições imperialistas externas. A Assíria, a partir do final do século 8 a.C. e durante o século 7 a.C., desenvolveu uma política expansionista sistemática que buscou controlar rotas comerciais e tributos. Reis como Tiglat-Pileser III e, posteriormente, Sargão II e Senaqueribe lançaram campanhas que remodelaram a geografia política do Levante. As cidades da costa, acostumadas a negociar com o mar e a outras culturas, passaram a integrar uma rede assíria em que a submissão, o pagamento de tributos e, em alguns casos, a deportação de populações eram ferramentas administrativas de governo. Registros assírios, embora muitas vezes centrados nas narrativas de vitória dos reis, atestam subjugação de cidades costeiras e exigências de tributos. Em termos práticos, isso enfraqueceu a autonomia local e forçou adaptações que não fortaleceram a sobrevivência étnica isolada dos filisteus. O que acontece quando um império decide reorganizar uma região? Para o Levante, organização muitas vezes significou deportações seletivas, reassentamentos, imposição de governadores e reorganização econômica. A deportação, em particular, tem um efeito claro e duradouro. Diminui a coesão social de um grupo e rompe estruturas de memória coletiva, lideranças, dinastias locais, sacerdócios e redes comerciais.
Quando os assírios praticaram tais medidas, as cidades filisteias já enfrentavam desafios internos e pressões externas. O resultado foi uma erosão que, confluindo com as ações subsequentes de nações como a Babilônia, acelerou o processo de dissolução política. Nabucodonosor II, o grande rei da Babilônia, expandiu a influência babilônica no Levante e substituiu a ordem assíria. Suas campanhas no fim do século VII e na primeira metade do VI a.C. produziram ondas de destruição e deslocamento na região. A elas se seguiram processos de reorganização administrativa e de reassentamento populacional sob a égide babilônica. Em consequência, muitas cidades costeiras sofreram perdas demográficas e mudanças substantivas em sua estrutura social. Não é preciso ver aqui uma catástrofe final que aniquilou os filisteus de uma vez. O que as fontes e a arqueologia sugerem é uma série de golpes cumulativos, guerras, tributos, deportações e assimilação cultural, que transformaram a paisagem humana ao longo de séculos. Se aceitarmos essa lógica histórica, teremos em mente que o desaparecimento dos filisteus como um grupo reconhecível ocorreu por etapas. Primeiro veio a pressão militar e econômica de potências regionais. Depois vieram deportações e reorganizações administrativas. Por fim, processos graduais de assimilação cultural. Essa assimilação tem um traço claro. A língua e as práticas culturais passaram a se misturar com as da população circundante. O aramaico, a língua franca imposta pelos impérios, e as práticas religiosas e econômicas locais acabaram por diluir traços distintivos que antes podiam ser mais visíveis. A arqueologia nos oferece pistas tangíveis dessa mudança gradual. Em níveis escavados dos séculos VIII a VI a.C., observam-se sinais de destruição em alguns sítios, enquanto em outros há continuidade material com mudanças graduais no repertório cerâmico e arquitetônico. Tel el-Saf, identificado como Gat, apresenta camadas de destruição que alguns arqueólogos associam a conflitos de larga escala, seguidas por fases de reocupação com elementos culturais mistos. Em Ekron, Tel Mikne, os armazéns e as instalações administrativas revelam um centro capaz de produzir e armazenar grãos em larga escala, o que, por um lado, mostra poder econômico e, por outro, torna evidente que o controle desta produção era estratégico para governantes sucessivos que desejaram assegurar recursos. Asdod e Ashkelon, por sua vez, mostram níveis variados de continuidade e transformação, refletindo a interação entre localidades costeiras e as grandes potências que dominaram a região. É nesse ponto que as evidências bioantropológicas entram na narrativa com força renovada. Estudos de DNA realizados em restos humanos de cemitérios associados às fases iniciais da presença filisteia identificaram uma mistura genética que, em termos amplos, sugere uma contribuição vinda do mar. Para muitos pesquisadores, traços que se assemelham a populações do Mediterrâneo Central e do Egeu. Em linguagem cautelosa, esses estudos indicam que, no início, houve influxo de pessoas com origens parcialmente não locais, o que corrobora a hipótese de migrações a partir de áreas insulares do Mediterrâneo Oriental. Contudo, e isto é decisivo, análises posteriores mostram um crescente grau de mistura com populações locais, já nas gerações subsequentes. O padrão é evidente: chegada de grupos com componentes genéticos distintos, seguido por assimilação e integração. Por isso, afirmar que existe uma linhagem filisteia ininterrupta até os dias presentes contraria a evidência disponível. Aquilo que os dados mostram é um processo de mistura cultural e biológica que, ao longo de poucos séculos, dilui sinais étnicos específicos. A materialidade, no entanto, não desaparece de imediato. Cerâmicas, estilos arquitetônicos e objetos ritualísticos sobrevivem em camadas arqueológicas, criando um palimpsesto cultural. A cerâmica filisteia de fase inicial, muitas vezes denominada Filisteia bícroma, ou relacionada aos estilos egeus, testemunha a chegada de estética e técnicas novas. Ainda assim, ao lado dessas peças encontramos formas claramente locais. Objetos votivos e ídolos referenciam deuses como Dagon, Baal-Zebub e Astarte, apontando para práticas religiosas que dialogavam tanto com tradições marítimas quanto com cultos cananeus. Estes vestígios mostram que identidade, no mundo antigo, era uma construção dinâmica e porosa, não uma fronteira impermeável. Paradoxalmente, o nome permaneceu quando a identidade se diluiu. A designação Filistia, aplicada à faixa costeira habitada por esses grupos, e o termo filisteus,
vigoraram na memória regional e nos textos exógenos. Os egípcios, por exemplo, registraram nos seus relevos marítimos povos denominados Pelisset, que a maioria dos estudiosos identifica com os filisteus da Bíblia. Os assírios e babilônios também mantiveram registros que, muito embora centrados em suas narrativas de poder, atestam a presença de cidades costeiras com administradores e populações sujeitas a tributos. Com o passar dos séculos, a grafia e a pronúncia do termo mudaram. Os gregos falaram em Palaestinai, e os romanos no século II a.C. acabaram por adotar uma forma administrativa que hoje é conhecida como Síria Palaestina. A ação de Adriano, ao renomear a província judaica na sequência da revolta de Bar Kokhba, cristalizou o uso romano de um termo geográfico que espelhava uma memória antiga. O que se chama de ironia histórica é justamente isto. Um nome que indicava um povo tornou-se, muito tempo depois, o nome de uma região que abriga múltiplas populações, sem que isso signifique continuidade étnica entre os antigos filisteus e os habitantes posteriores. Quando se discute a relação entre o termo filisteu e o moderno palestino, é imprescindível manter rigor metodológico. A continuidade do topônimo não implica continuidade étnica. A história registra inúmeros exemplos em que nomes de lugares sobrevivem por milênios mesmo quando as populações originais já se integraram, migraram ou desapareceram. Assim, Palestina como termo toponímico deriva em parte do nome que se aplicou à faixa litorânea nos tempos antigos, mas traçar uma linha direta e exclusiva entre os antigos filisteus e qualquer população contemporânea é metodologicamente inadequado e historicamente imprudente. A arqueologia, a linguística histórica e a genética convergem para uma leitura de mistura e transformação constantes, e não para uma continuidade étnica isolada. Voltando ao cenário arqueológico, vale dedicar mais tempo à tecnologia que tanto distinguiu os filisteus em sua época de apogeu: o ferro. Já foi apontado que, no contexto israelita, havia escassez de ferreiros, e que muitos dependiam de oficinas filisteias para afiar ferramentas e armas. Mas essa observação, por mais significativa que seja, requer nuance. O domínio do ferro não ocorreu de forma homogênea em todas as fases. As vantagens tecnológicas podiam ser pontuais e dependiam da capacidade de produção, de acesso a matérias-primas e de redes de comércio. Mesmo assim, as oficinas costeiras que transformavam metal tiveram um papel central na geopolítica local. O ferro reduziu a vantagem dos exércitos dependentes do bronze e conferiu aos controladores das forjas uma influência militar e econômica considerável. A história mostra, porém, que tecnologia sozinha não garante a sobrevivência política diante de impérios de maior porte. O ferro podia municiar exércitos, mas não impedir a chegada de legiões assírias ou de destruições babilônicas. À medida que avançamos cronologicamente, percebemos que as estruturas urbanas filisteias foram incorporadas a ordens administrativas distintas. No período persa, por exemplo, há sinais de que algumas cidades costeiras mantiveram ocupação e atividade, mas sob outra administração e com outra composição étnica. No período helenístico, após as conquistas de Alexandre, a costa levantina participou das dinâmicas do mundo helenístico. Portos que já haviam sido pontos de contato com o Mediterrâneo Oriental tornaram-se parte de redes comerciais helênicas e, mais tarde, romanas. A romanização do território não implicou que os antigos traços culturais filisteus ficassem intactos, muito pelo contrário. Eles foram absorvidos em camadas novas de prática social e religiosa. Quando chegamos à Era Romana, a identidade filisteia, como grupo específico, já era algo do passado distante. O que restava eram ruínas, estratos cerâmicos, reservas administrativas e memórias em textos. Ainda assim, a comunidade judaica e as fontes cristãs e pagãs continuaram a lembrar, em suas narrativas e nos seus registros, de um passado em que os filisteus foram adversários estratégicos e teológicos. A própria Bíblia, como obra de memória e teologia, preserva narrativas que, embora escritas e editadas em contextos diversos, mantiveram vivas a imagem do filisteu como inimigo, imagem que para leitores de fé carrega sempre lições espirituais. E aqui chegamos ao ponto fundamental para o público cristão: o que devemos aprender, teologicamente, do destino dos filisteus. Primeiro, que história e providência divina se encontram de modos que não simplificam a ação humana.
As profecias contra as nações, quando cumpridas, frequentemente o foram por meio de processos políticos e militares que envolveram escolhas humanas, forças institucionais e acasos históricos. Deus pode usar impérios e eventos humanos para concretizar juízos anunciados, mas isso não transforma cada acontecimento em uma fórmula aplicável automaticamente a outros contextos. Há, portanto, uma chamada à humildade, tanto em reconhecer que a justiça divina age na história, quanto em evitar um triunfalismo que celebre a destruição de povos como algo desejável em si mesmo. Segundo, os vestígios dos filisteus nos lembram que aquilo que realmente perdura não é o orgulho, o poder tecnológico ou a opressão, mas as obras que alinham o humano ao caráter de Deus. Ruínas e nomes toponímicos permanecem, mas o caráter e as políticas que corroem a dignidade humana são efêmeros. A perspectiva cristã nos convida a ver no declínio filisteu não só um cumprimento de juízo, quando assim é afirmado nas Escrituras, mas também um aviso sobre o cuidado com o poder, como ele pode ser usado e como pode ser punido. Terceiro, há uma lição sobre memória e responsabilidade. As histórias de conflito narradas no Antigo Testamento foram escritas para formar um povo que aprendesse a depender de Deus, a arrepender-se e a buscar justiça. A memória de eventos como a captura da arca, a luta contra Goliat ou as opressões durante o período dos juízes tem um propósito pedagógico, e esse propósito não perde sua força mesmo quando a pesquisa arqueológica acrescenta camadas de informação. Para o crente, a arqueologia não diminui a autoridade da narrativa bíblica, mas a enriquece, mostrando que os textos dialogam com uma história de fato ocorrida e que, ao mesmo tempo, convidam à reflexão moral e espiritual. A pergunta sobre o que restou dos filisteus pode ser respondida então em múltiplos planos. Materialmente, restaram sítios, cerâmicas, objetos de culto, ruínas de fortificações e vestígios de uma economia que controlava rotas e produção. Cientificamente, restaram indícios genéticos de migração e mistura, que confirmam parte da tradição sobre uma origem marítima e, ao mesmo tempo, mostram assimilação num período relativamente curto. Linguisticamente e toponimicamente, restou um nome, Filistia, que na forma latina e grega viria a ser incorporado ao vocabulário geográfico e administrativo durante o período romano. Teologicamente, restaram textos que interpretam a história como arena de encontro entre julgamento e redenção, entre poder humano e soberania divina. Socialmente, restaram camadas humanas reconfiguradas, cujos descendentes acabaram por integrar-se a outros grupos do Levante, formando a complexa tapeçaria étnica da região. É importante sublinhar, com a clareza exigida pelo método histórico e pela honestidade teológica, que não há hoje um povo que se identifique como filisteu, com continuidade cultural, linguística ou genética ininterrupta desde a Idade do Ferro. As cidades antigas hoje são cidades modernas ou ruínas sob parques arqueológicos. Gaza existe como cidade com contínua ocupação por séculos, mas essa ocupação envolveu sucessivas ondas de povos e culturas. Ashkelon e Ashdod foram reconstruídas e reocupadas ao longo do tempo, e Ekron e Gath são sítios identificáveis por arqueologia, mas não por uma população moderna que diga: somos os filisteus. Os legados que sobrevivem são, portanto, nomes, camadas materiais e memórias literárias. Do ponto de vista prático para o público cristão, essa conclusão tem duas aplicações claras. A primeira é acadêmica e pastoral. Estudar a história antiga com amor pela verdade e reverência pelas Escrituras não é uma contradição. Ao contrário, é uma forma de aprofundar a fé, apreciando a complexidade dos caminhos pelos quais Deus age no mundo. A segunda é ética. Reconhecer que povos inteiros podem desaparecer como entidades políticas nos lembra da fragilidade das estruturas humanas e da necessidade de agir com justiça e compaixão hoje. A história dos filisteus não deve inspirar ódio, nem ser usada como ferramenta política. Deve, sim, convocar a reflexão sobre como exercer influência sem opressão, sobre o uso da tecnologia e sobre a responsabilidade para com o outro. Voltando, por fim, ao eixo desta investigação, quem eram os filisteus e o que restou deles hoje? Podemos formular uma resposta concisa, que sintetiza o que vimos em detalhes. Os filisteus foram, muito provavelmente, um grupo ou conjunto de grupos que chegaram ao Levante pelas rotas do mar no fim da Idade do Bronze, trazendo consigo práticas, estilos cerâmicos e traços genéticos que apontam para o Mediterrâneo Oriental, e possivelmente para ilhas do Egeu.
Eles se estabeleceram numa faixa costeira estrategicamente vital. Fundaram ou consolidaram centros urbanos, que compuseram a chamada Pentápolis, e desenvolveram vantagens econômicas e militares, entre as quais se destaca o domínio da metalurgia do ferro. Seus confrontos com Israel são registrados na Bíblia e em memórias regionais, produzindo narrativas centrais como as de Sansão, a captura da arca e o episódio de Goliá. A sua queda como força política decorreu de uma combinação de fatores: pressões de impérios, Assíria, depois Babilônia, deportações, mudanças econômicas e uma assimilação progressiva com populações locais. Hoje restam vestígios arqueológicos, inscrições esparsas, cerâmicas identificáveis e evidências genéticas que mostram misturas iniciais seguidas de integração subsequente. Seu nome, transformado ao longo dos séculos, sobreviveu como uma designação geográfica: Palestina. Mas isso não é prova de continuidade étnica. A última palavra, se é que a história permite tal privilégio, pertence à humildade. A arqueologia nos ensina a levantar cuidadosamente fragmentos e a ler suas histórias com cautela. A Bíblia nos chama a interpretar acontecimentos dentro de uma teologia da história que combina justiça, chamado ao arrependimento, e promessa de restauração. Juntas, as duas dimensões ampliam nossa percepção do passado, não como um catálogo de curiosidades, mas como um texto vivo que fala ao presente. Para o crente, os filisteus são, entre outras coisas, um sinal de que o poder humano é finito e de que o tempo transforma todas as estruturas. Para o historiador, são um estudo magnífico sobre migração, tecnologia, urbanismo e assimilação cultural. Se este panorama suscitou em você novas perguntas ou despertou interesse por detalhes específicos, como as técnicas de escavação em Ekron, os achados cerâmicos em Ashkelon, os métodos usados nos estudos de DNA, ou a exegese completa dos textos proféticos contra a Filístia, comente abaixo qual desses temas você quer que a gente aborde com profundidade na próxima oportunidade. Compartilhe este vídeo com alguém que goste de história bíblica e arqueologia. Sua interação nos ajuda a continuar pesquisando e produzindo conteúdo que una fé e ciência com honestidade intelectual.